Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ingrid Yukari, eu moro aqui no Japão e neste canal eu gosto de compartilhar com vocês vídeos de viagens e curiosidades sobre o Japão. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui, já deixa seu like, tá bom? Bom, nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, mais para as crianças, vídeos dando dica de como elas podem melhorar as notas na escola japonesa. Eu sei que às vezes é difícil pela língua, é difícil pela matéria, é difícil porque a criança não gosta, mas eu trouxe esses passos que podem ajudar vocês, até mesmo para quem não gosta da matéria. Espero que ajude e vamos lá conferir o vídeo de hoje. O primeiro passo é entender aquilo que você não sabe. Descobrir aquilo que você não sabe mesmo. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. A segunda dica que eu dou é revise todo o conteúdo da matéria. Se tá ali uma matéria de história, você não sabe onde começou, por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial. Então, estude desde o começo, desde quando começou até o final dessa história. Porque daí vai ficar mais fácil para você entender aonde que você não sabe. Entenderam? Fica mais fácil, escreva. Eu fazia isso bastante. Olha só, gente, esse daqui é o meu caderno que eu usava para revisar da faculdade. Eu acho que eu usei, sei lá, uns 3, 4 cadernos desses, se não for até mais, mas eu só fiquei com esse daqui. Então, qualquer caderninho ou qualquer, sei lá, caderninho de anotação, qualquer coisa serve, mas eu acho que escrever também ajuda bastante. Terceiro passo, depois que você já escreveu, já revisou todo o conteúdo, tente desenhar ou fazer algumas ilustrações para poder ficar mais fácil. Eu vou mostrar para vocês o que eu fazia. Olha, esse daqui é quando eu estava estudando inglês, né? A palavra que é admire. E aí, olha só o que eu fazia. Pera aí. Olha, tá vendo? Eu fazia esses desenhos aqui assim, ó. Pra ficar mais fácil pra mim poder decorar a palavra com o desenho. Mas isso daqui não serve só pro inglês. Se você tá estudando ciências, é mais fácil. Você desenha ali um bichinho ou, sei lá, florzinha pra ficar mais fácil pra ligar uma coisa com a outra. Se for história, tente desenhar, sei lá, o bonequinho representa tal pessoa, a menininha representa tal princesa. Não sei o que, pra história ficar mais divertida também. Ou você pode até mesmo imprimir da internet, alguma coisa assim que pra te ajudar a imaginar aquela história ou aquela palavra ou, sei lá, alguma coisa que você esteja estudando. O quarto passo, que eu também acho que ajuda muito, é você brincar com as cores. Não muito pra não ficar todo colorido e você não sabe pra que cor serve tal coisa. Não, pega assim umas 3 canetas no máximo, que eu acho que já te ajuda bastante. Eu usava, tipo, 2, assim. Uma eu grifava, o amarelo era o mais importante e a caneta azul era o que eu tinha que ainda decorar. Uma coisa assim. Também tem exemplos aqui. Estão vendo assim, ó? Eu usava porque o nome da pessoa aqui era muito importante e o ano também era importante, então eu tinha que decorar. Então eu acho que isso também é uma dica muito legal pra vocês, ou até mesmo, sei lá, você tá escrevendo de lápis e depois começa a escrever de uma caneta um pouquinho mais forte, sei lá, algo pra brincar com as cores também, que eu acho que isso ajuda bastante. Quinto passo, se você ainda mesmo assim fizer tudo isso e ainda tiver com muita dificuldade e não estiver entendendo a matéria, crianças, vão atrás do seu professor, ou vai atrás de gente que saiba disso. Porque se você já não consegue mais estudar sozinho, aí sim você precisa procurar ajuda. Não sabe logo de primeiro e falar assim, professor, eu não sei isso. Mas o professor falou, mas você não sabe o quê? E aí você não responder nada e fala, eu também não sei o que eu não sei. Aí fica complicado, né? Então, pra você já não perder tempo, já revisa tudo. Quando você não tiver mais saída mesmo, pergunta pros seus pais. Se os pais ainda também não souber, pergunta pro professor, porque daí ele vai te ajudar. Agora, se você já tá na faculdade, já tá no cocô, já tá um pouquinho maior, procura na internet, porque muitas dessas matérias tem na internet já. Então veja a dica das pessoas, né? Procurem, porque na internet também tem bastante. Mas assim, claro, se você quiser pedir ajuda pro professor, nem sempre, né, o professor tá ali, mas também é uma boa dica, né? Se o professor estiver ali, já pede ajuda pra ele ali. O sexto passo é determine um tempo pra você estudar. No Chugaku, pelo que eu me lembre, eu tinha mais ou menos um mês pra mim começar a estudar. Faça um cronograma, um calendário, assim, pega qualquer calendário aleatório e veja quantos dias você tem pra estudar. E como são praticamente 5 matérias, divida as matérias. Não precisa estudar
um dia 5 matérias, não, estuda uma, 2 matérias ou aquilo que você tem mais dificuldade, estuda mais vezes, determine um tempo para você estudar também. Então assim, por exemplo, eu tirava, quando eu estava no Chugaku, eu tirava bastante mesmo horas assim estudando, porque eu tinha tempo. E as matérias eram mais longas, né, porque eram 5 matérias. Agora já na faculdade, como eu trabalhava e eu ia pra escola, não sei o que, não tinha tanto tempo aí, assim, eu estudava praticamente só 2 matérias. Então eu estudava 2 horas apenas. Eu nunca estudei, gente, mais 1 hora por matéria, porque eu acho que já é muita coisa, minha cabeça fica muito cheia, mas isso sou eu. Mas tenha em mente e determine um tempo e um horário para você estudar. A 7ª dica é que você tente decorar os kanjis, as datas, para ficar mais fácil. O kanji tá complicado, o katakana tá complicado, escreve no ladinho embaixo, porque isso pode te ajudar também. Eu sei que kanji, às vezes por um tracinho o professor já coloca bato, já coloca que tá errado, às vezes você erra um número, né? Então, esses kanjis você treina bastante ele na escrita, sabe? Treina, treina, treina. Aí se você ainda sentir que você tá de dificuldade, pega ali uma das canetinhas coloridas que eu já falei pra vocês, coloca um círculo nela ou grifa ela pra você não esquecer. Ou você pode até mesmo escrever ela maior para você lembrar que é daquele jeito que escreve, para não esquecer de um tracinho de outro e assim por diante. Ah, e se for matemática, tenta lembrar das fórmulas, né? Porque matemática aqui no Japão tudo tem uma fórmula certa. Então, é fácil, eu acho que é o mais fácil de estudar e é o que eu mais odiava estudar era matemática. Mas eu conseguia tirar a nota assim, não tão baixa. Na verdade, a matemática sempre foi baixa. Mas a 8ª dica é que vocês estudem bastante o workbook, o Wako, né? Que isso ajuda mesmo, gente. Muitas das coisas caem mais do que tá no workbook do que tá no próprio livro mesmo, ou que o professor ensinou ali e você anotou no caderno. A maioria das coisas que cai está no workbook, então tente estudar mais, que em japonês é o Wako. 9º passo. Esse daqui, gente, não importa se você é criança ou se você é adulto, mas se você estiver estudando, eu acho que é importante isso daqui, que é se questionar. Se questiona simplesmente tipo assim, por que se você estiver estudando, sei lá, japonês, por que esse traço é assim que faz? Por que aconteceu nesse ano? Se questione, porque daí você vai obtendo mais informação e aquilo vai ficando mais interessante. Só que, lembra, foco. Se você não tem tempo de fazer isso, não faça. Agora, se você já tem 1 mês já pra prova, você já tem 2 meses, aí sim você já pode fazer isso. Mas, por exemplo, se você só tem 2 semanas, não precisa ficar estudando coisas que você não precisa estudar, sabe? Que é coisa meio que desnecessária. Depois que acabar a prova, lógico, você pode voltar ali e estudar. Só que se você tiver tempo, eu acho interessante, porque daí a matéria fica mais interessante e você fica com mais vontade ainda de estudar. Mas sempre se lembra, gente, de foco naquilo que você tá fazendo, tá bom? E o último passo, que eu acho que também é importante, não adianta você querer estudar, gente, tudo de última hora, principalmente no Chugaku, assim, que são 5 matérias, se agora não for mais, porque é muita coisa pra você estudar. Em 1 semana, ninguém dá conta de fazer isso, ninguém dá conta. Então, comece já prestando atenção na aula, sabe? Não fique dormindo, assim, lá na mesa, que eu acho que a maioria de todo mundo faz. Só vai lá pra escola pra ficar esquentando cadeira. Então, gente, comece já estudando desde a hora que você tá ali na sala de aula, porque é muito mais fácil depois para você revisar conteúdo, é muito mais fácil depois porque você não precisa ficar estudando tanto mais, sabe? Você apenas revisa aquilo que você já não sabe, pronto. Então, eu acho que isso também é importante, você começar a prestar atenção mais na aula, para que depois fique mais fácil. Só que é claro, às vezes não é nem o fato de você não estar prestando atenção na aula, às vezes é porque a matéria em si é difícil mesmo. Mas se esforça para prestar atenção, anota o máximo de informações que você consegue, e porque daí quando chegar na hora de fazer a prova, é mais fácil e para estudar também. Então assim, gente, eu sei que estudar aqui no Japão para alguns estrangeiros é difícil, é mendokusai. Às vezes a gente não quer, né? A gente pensa que vai passar fácil, assim, de uma prova e outra. Eu sei, sabe, que aqui no Japão, para alguns estrangeiros, é meio complicado a gente estudar aqui, principalmente por causa da língua, né? Que se você tá estudando coisas acadêmicas, assim, na escola, é meio difícil assimilar uma coisa com a outra, né?
Só que é aquilo que eu falei, sabe, gente, no começo, se vocês têm alguma dificuldade e não conseguir resolver por vocês mesmos, procurem um professor, porque o professor, ele é sempre muito útil, muito útil. Na verdade, é por isso que ele tá ali, né, pra ajudar a gente. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo ajudou algum de vocês aí, comentem aqui embaixo ou deixem lá no meu Instagram. E é isso, não se esqueça do seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!